Boa tarde, meus queridos alunos do segundo ano. Vamos começar mais uma semana, né? Como foi o final de semana de vocês? Eu sei que ainda não estão podendo sair, nós não estamos podendo sair, mas vocês puderam descansar um pouquinho, sábado, domingo, sem trabalho do livro, né? Sem trabalho para poder fazer, porque eu acredito que a mamãe tenha feito aí para você um cronograma para você poder descansar um pouquinho no final de semana. E nós estamos aí, né? O início da semana, na verdade, começou ontem, que é domingo, o primeiro dia da semana. E hoje, segundo dia da semana, segunda-feira, dia 25 de maio de 2020. Nós, como sempre, às segundas-feiras, nós estudamos a área de conhecimento de linguagens e o nosso componente curricular, que é a língua portuguesa. E logo em seguida, também dentro da área de conhecimento de linguagens, nós estudamos artes, não é verdade? Mas vai ser a nossa segunda aula. Nós vamos aí continuar no capítulo 1, na unidade 3, agora da página 16 à página 19, e vamos estudar sobre informações em imagens, ok? E texto infográfico. Você sabe o que é um texto infográfico? Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje e fazer as nossas atividades, ok? Muito bem. Então lá na página 16 você vai encontrar essa imagem aqui, ó, com essa água, tá? A água do mundo, ok? Temos aqui, ó, um copinho verde e um copinho azulado, o copinho verde que indica água salgada, água dos oceanos, mares, lagos e nos lençóis freáticos, ok? E o azul, né, que é água subterrânea, tá? Então nós temos uma informação nessa imagem, ok? Existe outro tipo que também de texto que também nos mostra dados científicos, que são resultados de pesquisas, tá? Esse tipo de texto se chama infográfico, que foi o que a tia falou ali, né, no comecinho. Ele utiliza imagens para exemplificar os dados e facilitar a compreensão. Então aqui, ó, ele tá falando que a água ela cobre 71% da superfície da Terra e está presente nos mares, oceanos e rios. Mas ela também, ó, é encontrada no ar que respiramos e em forma de gelo nas calotas polares, né, lá nas geleiras. Então, quanta água existe no nosso planeta? E aqui, ó, no copinho azul, a água permanentemente congelada no solo e a água no ar e na superfície terrestre. Então, essa imagem está te dando uma informação sobre a água, né? Algo que é indispensável à nossa sobrevivência, ok? Ou melhor, de todos os seres vivos. E lá na página de número 17, você tem lá explicando para você lá em cima o que é um texto infográfico, né? Para que ele serve? Ele serve para transmitir informações por meio de imagens, de textos bem curtinhos, praticamente frases, desenhos, setas indicativas e números também. Normalmente, os infográficos, eles possuem um título, né? Como a gente viu aqui, ó. O título, ok? A água do mundo, ok? Para que possamos identificar o assunto que vai ser trabalhado naquele infográfico, ok? Então, para entender o texto, você vai observar novamente o infográfico, né, da página 16, e você vai responder que informações existem nesse infográfico, o que está te informando. Existe mais água salgada ou mais água doce no mundo? Né? Da água doce existente no mundo, a maior parte está na superfície terrestre? Então, comente isso, ok? E lá vale a pena conhecer, nós temos aí o mundo dos infográficos. Você vai ler esse texto aí para você descobrir um pouquinho mais sobre o mundo dos infográficos, né? Os recursos que trazem,
que são, né, os gráficos visuais, como os ícones, pictogramas. Então, dá uma lidinha lá só para você enriquecer o seu conhecimento sobre o mundo em infográficos, ok? Muito bem. E lá na página 18, né, a gente vê que uma das preocupações hoje com a água doce, né, que é a água para o nosso consumo, que a gente vai chamar de água potável, é que as pessoas estão poluindo os rios e os lagos, né, de onde elas vêm. Então, como uma forma de ajudar a preservar essa água é separar o nosso lixo para reciclar e reaproveitar os objetos que seriam descartados, como garrafa PET, latinhas, copos plásticos, sacolas plásticas, entre outros. Então, você vai observar o infográfico da página 18, tá? Coleta seletiva em porteirinha, o que é recolhido pelos catadores, tá? Então, você tem aí as imagens, mostrando aí pra você, ó, nos balãozinhos, né? Que são esses aqui, ok? Papel, o plástico, o vidro e o metal. E aqui, ó, materiais que não são reaproveitáveis e são destinados para o aterro sanitário. Então, você vai ler, aí aqui em cima tem a informação para você, ó, tá vendo? No marronzinho, coleta normal, e no verdinho, coleta seletiva. Então, você vai ler o que está informando dentro dos balões, né, sobre o plástico, sobre o vidro, sobre o papel e o metal, né, que é um texto bem curtinho, tá te dando ali, né, os exemplos, né, de cada um, de vidro, de metal, né, do plástico, do papel. E você vai responder essas perguntas aí. Na letra A, você vai citar 3 exemplos de lixo reciclável presentes aí nesse infográfico. Isso aqui é um infográfico, ok? Na letra B, de acordo com o texto, para onde vão os materiais que não são reaproveitáveis? O que é feito com eles? Para onde que eles vão? Tá? E letra C, qual é o título desse infográfico? Gente, é só olhar que você vai ver tudinho aí presente, ok? E na página 19, nós temos Aprender Brincando, que vai te ensinar a fazer uma experiência com gelo, tá? Com corante de alimentos ou tinta, um pote com água e sal. Então, chama aí alguém da sua família para fazer essa experiência com você. E lá embaixo, na seção Aprender Brincando, você que conseguir fazer essa experiência, que de repente você não vai ter nem o corante e nem a tinta, então realmente vai ficar difícil para você fazer essa experiência e descobrir o que é que acontece quando você usa esses elementos, ok? E aí é hora de você produzir aí um relato de observação desse processo enquanto você estava fazendo, ok? Aí aqui tá pedindo com a ajuda do professor, mas aí a tia não vai poder estar aí junto com você fazendo passo a passo. Você aí, se você for fazer com a sua família, você vai anotar tudo o que aconteceu durante o processo aí, a sua experiência, e você anota nessas linhas, tá? Nesse espaço aí da página 19, as suas observações, ok? Foi só isso. Eu falei que ia ser bem rapidinho. Hoje, então, nós vamos partir lá para as nossas fichas. Muito bem, então na ficha de número 5, você tem aí, ó, esse texto infográfico sobre os animais de estimação. Lembra que eu falei que o texto infográfico ele sempre vai ter um título, um tema, tá? Então você já sabe que vai falar sobre animais de estimação. E lá embaixo você tem as perguntas do que trata o infográfico, parecido com aquele, né, lá do livro, ok? Quais os recursos que foram utilizados nesse infográfico para passar as informações para você? Foi desenho, foi imagem, foi número, foram palavras, ok? O infográfico ele apresenta informações de pesquisa. Em quantos países foram realizadas essas pesquisas? Então, tem escrito lá também no infográfico, é só você prestar atenção. E de acordo com esse infográfico, descobrimos que qual a porcentagem das pessoas não possuem um animal de estimação, ok? No 5, né, você vai colocar a mão na massa com os dados a seguir e você vai criar o seu infográfico. Pode ser com desenho, com número ou com uma palavra. A ficha tá te dando aí
os itens, tá? Total de animais resgatados em 2005 a 2015 pelo IBAMA, em Manaus. Aí tem o número de répteis, de mamíferos, de peixes, de aves. E nesse quadrado aí você vai fazer o seu infográfico, tá? Dá uma coladinha lá naquele do texto. Se você quiser, você também pode olhar na internet. E você usa esses dados para você fazer o infográfico. Não esquece que tem que ter um título também, ok? E na ficha 7, você tem aí uma experiência para fazer, tá? Então, se você não conseguiu aí fazer aquela da tinta, pode fazer essa, que essa aí só usa água e sal, ok? E aí, depois que você fizer essa experiência com um adulto, você vai anotar aí o que você descobriu, tá? Então, se você não conseguir fazer aquela que você tem que usar tinta, você fazer essa da nossa ficha, que são elementos que você já tem em casa, tá bom? E na nossa última ficha, nós vamos dar uma treinadinha. Lembra que a gente fez a atividade sobre FV? Então, você vai aí fazer uma revisãozinha, uma treinadinha com essas palavrinhas, tá? Que tem F e tem V. Na atividade número 2 da página 10, você vai colocar cada palavrinha de acordo com a consoante. Do lado esquerdo você bota palavras com F e do lado direito palavrinhas com V. Na número 3 você vai circular a letra inicial das palavras, né? F e V, ok? E aí vem a pergunta para você, essas palavras iniciam com quais letras, né? A tia já até falou a resposta para você. Tá bom, meus amores? Então, essas foram as nossas atividades pra gente, né, começar aí a semana top. Um beijo no coração. Daqui a pouco, a correção.